Salve, salve, rapaziada. Professor Marcos Lima aqui. Uma dúvida muito recorrente entre os alunos é como a gente consegue tirar música de ouvido, como é que a gente evolui, como é que a gente treina para o nosso ouvido ser capaz de reconhecer os acordes que estão acontecendo numa música. Na aula de hoje a gente vai falar sobre isso, vou mostrar como é que são feitos os exercícios que levam a gente a ter um ouvido mais bem treinado para conseguir tirar as músicas de ouvido. Para quem não sabe, aqui no canal toda semana tem uma aula nova, te convido a ser meu aluno, se inscrevendo no canal e ativando a notificação é que vai lembrar da aula para você não perder, não tomar falta aqui no nosso curso online. A moeda de troca é você gastar um pouquinho da sua gentileza, um pouquinho do seu dedo, deixando sempre like no vídeo, no início do vídeo, porque depois você vai esquecer. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você participar do nosso grupo do YouTube, do Telegram, onde eu posto algumas dicas, posto as novidades, posto algumas promoções dos meus cursos. Então aproveita e entra aqui no grupo do Telegram. Vamos lá. Um conceito importante para vocês entenderem o que é treinar o ouvido é entender como é que acontece essa coisa de você reconhecer um acorde ou reconhecer uma progressão de acordes, conseguir tirar uma música de ouvido, ouvir aqueles acordes e saber aplicar aqui no braço do violão, que é o seguinte: você só consegue reconhecer numa música quais são os acordes, qual é a progressão, se você antes conhecer esses acordes, essas progressões. Faz sentido? Você só consegue reconhecer alguém que você conhece. Se eu pedir para você assim, vê ali aquele grupo de pessoas numa festa, assim, vê aquele grupo de pessoas ali, vê se você reconhece o meu irmão, o Vitinho. Aí você vai olhar para mim e falar assim, ué, como é que eu vou reconhecer teu irmão? Eu nunca vi teu irmão na minha vida, não sabia nem que você tinha irmão, como é que eu vou reconhecer ele lá? Pois é, exatamente isso, você só reconhece alguém que você conhece. Eu, por outro lado, que conheço meu irmão desde sempre, se eu olho ele num grupo de pessoas assim, e procuro ele ali, eu sei o rosto dele, eu sei as roupas que normalmente ele usa, eu sei o jeitão dele, né, de caminhar, enfim, o jeito dele. Então, para mim é muito fácil olhar ali e falar, olha lá meu irmão ali, ó, o Vitinho ali. Por quê? Porque eu conheço muito bem meu irmão. Faz sentido? Então é dessa maneira que a gente vai treinar para reconhecer progressões, acordes, coisa e tal. A gente vai primeiro conhecer essas progressões, conhecer esses acordes, para daí, quando essas progressões, esses acordes acontecerem lá na música, eu falo, rapaz, isso aí eu tenho. Eu gosto muito da analogia do que o professor Nelson Faria, do canal Fica a Dica Prêmio, faz. Eu adorei, passei a usar essa referência também. Que é como se fosse assim, você tem na tua gaveta lá um álbum de figurinhas. Quando você vai num lugar e o coleguinha lá no colégio fala assim, pô, eu tenho essa figurinha aqui, te interessa? Você olha pra figurinha e fala assim, eu tenho essa figurinha lá na minha gaveta. Eu conheço essa figurinha, eu sei que esse jogador eu já tenho lá na minha gaveta. Né? Então, enfim, você vai trocar porque você já tem. Mas o fato é que quando ele te mostra ali, você lembra as figurinhas que você tinha. Conforme você vai enchendo a gaveta de figurinhas, ou seja, você vai tendo mais figurinhas, mais você vai reconhecer as figurinhas quando alguém vier trocar contigo. Você não vai precisar olhar e falar, ai, cara, não sei se eu tenho essa figurinha. Pera aí, você vai lá na tua gaveta, olha figurinha por figurinha para ver se tem. Ah, não tenho. É isso, é você ir adquirindo essas figurinhas ao longo do seu álbum, e sempre que aparecer uma figurinha numa situação que você vai trocar figurinha com alguém, você fala, essa eu já tenho, essa eu conheço, essa aí é o ciclano, esse é o beltrano. É mais ou menos isso. Você tem que ir acumulando figurinhas, você tem que ir acumulando situações para quando elas aparecerem, você reconhecer. Nesse sentido a gente estuda o reconhecimento dos intervalos. O que são intervalos? São distâncias entre notas. Exemplo, eu tenho sempre um intervalo do Dó para o Ré, é um intervalo de um tom. Um intervalo do Fá para o Sol, um tom, né? E assim vai, né, gente? Do Lá para o Si. A gente treina esse intervalo de um tom. Não importa se começa no Dó e vai pro Ré, se começa no Fá, vai pro Sol, do Lá pro Si. A distância a um tom, nosso ouvido reconhece de qualquer ponto de partida, de qualquer altura, ou seja, de qualquer primeira nota, seja Dó, Fá ou Lá. Essa distância de um tom, ela é aprendível, não existe essa palavra, ela é reconhecível pra gente. A gente consegue memorizar o que é a distância de um tom. Como que a gente memoriza isso? Pegando essa distância e associando a uma coisa que a gente conheça bem. É a história do conhecer para reconhecer. Vou dar outro exemplo. Eu, quando era criança, eu estava vendo um jogo de vôlei, basquete, sei lá o que era. E aí tinha lá um jogador que tinha 2,10 metros. Aí eu falei, pai, esse cara é alto, é baixo? 2,10 metros é quanto? É muito? Meu pai fez a seguinte explicação, meu filho, a porta tem 2,10 metros.
Então, quando você escutar alguém falando que, sei lá, um fulano tem 2,10 metros, ou essa rede aqui tem a altura da rede é 2,10 metros, enfim, qualquer coisa assim, é só você lembrar que a porta tem 2,10 metros. Então você faz uma associação. Aí eu me lembro que eu fiquei assim, nossa, esse cara é alto pra caramba na época, então, nossa, esse cara é alto pra caramba. Ou seja, deixou de ser um número abstrato, um número aleatório, um tom, sei lá o que é um tom, e passou a ser algo concreto na minha mente, né? No caso, a altura visualmente. O som a gente faz a mesma coisa. Sempre que eu tocar um tom no violão, qualquer instrumento, né? No violão não. Ó. A gente associa esse intervalo, por exemplo, associa esse intervalo a uma música. Tem uma música que todo mundo aqui conhece, que começa as duas primeiras notas a um tom de distância. Então, exemplo, ó. Vocês sabem cantar Parabéns pra Você? Pois é, as duas primeiras notas estão a um tom de distância. Então, parabéns, parabéns. Não, a segunda para a terceira, né? Porque é para... Essa repete, né? Parabéns pra você. Só as duas primeiras notas. Então, quando alguém fala pra mim, essa nota está a um tom da outra, na minha cabeça eu já... Tana, tana... Eu já sei. Um tom não é mais algo abstrato, é uma informação, é um conhecimento, como diz o Nelson, uma figurinha que eu assimilei. Da mesma forma, quando eu escuto um solo que começa tana, ninanana, sei lá, vai para outros lugares, mas as duas primeiras notinhas do solo, tana, eu já sei o que ele está fazendo e já sei como é que esse intervalo é aqui no braço do meu instrumento. E aí, gente, todas as distâncias, todas, você associa a uma situação musical, a uma música. Vou usar mais outro exemplo. Você tem lá uma distância de 3 tons e meio. Todas as distâncias, tá? Eu peguei de um tom, agora eu vou pegar de 3 tons e meio porque eu acho legal. Essa distância de 3 tons e meio, que de novo é algo abstrato, por sei lá, distância de 3 tons e meio. Exemplo, do Sol pro Ré, do Dó pro Sol, do Lá pro Mi, todas essas notas estão a 3 tons e meio uma da outra. Então elas vão ter o mesmo som, né? Como eu falei, não importa a altura, elas têm o mesmo som. Então o que eu fiz? Eu associei essa distância de 3 tons e meio, que era algo abstrato, para algo concreto. Tem uma música que eu escuto desde criança que era assim, ó. Que é a do Star Wars, né? Não tem essa musiquinha? Quando eu vou tirar um solo e o solo começa vai para outro lugar, mas esse eu já sei que está se tratando de uma distância de 3 tons e meio, já sei o som aqui na minha cabeça e já sei fazer aqui no braço do instrumento. E aí, mas e as próximas notas? É sempre isso, é sempre uma nota, sempre pula de uma distância para outra nota. Aí, exemplo, a primeira nota para a segunda é um tom, que a gente já sabe, que é Parabéns para Você. Da segunda nota do solo para terceira nota, pula 3 tons e meio. A gente já sabe que tem que ouvir a música do Star Wars. Então você vai ouvindo os pulinhos. Você vai ouvindo os pulinhos e vai falando, putz, ele andou um tom, agora ele andou 3 tons e meio. Beleza? Isso tem um nome, né? Um tom é 2 segunda maior, 3 tons e meio, quinta justa, é outro papo. É o nome da distância. Mas é assim que a gente começa a treinar o ouvido. O primeiro estudozinho é você pegar cada um desses intervalos de um tom, de 2 tons, 3,5, enfim, todos esses intervalos e associar músicas que você conhece muito bem. Quando você fizer todos os 12 intervalos, aos pouquinhos, não é de uma vez só não, tá, gente? Pega 2 intervalos, decora, que nem eu fiz aqui. Parabéns pra Você, do um tom, né? E Star Wars, 3 tons e meio. Pega esses 2 e fica cantando, tocando, cantando, tocando. Ou seja, traz pro teu conhecimento aqui. A mesma coisa acontece com os acordes, as categorias de acordes. É outra maneira de estudar, treinar o ouvido. Como assim? Cada categoria de acorde tem... Como é que falar? Tem um sentimento, tem um feeling, vamos chamar assim. Todo acorde maior, não importa se é Dó, Ré, Mi, Fá, não importa a altura, já entenderam isso? Ele tem um som na minha cabeça aqui, ó. Se você pegar, por exemplo, o acorde menor, ele tem um outro sentimento, ó.
Nesses dois os alunos normalmente usam a expressão assim, esse é alegre e esse é triste. Eu falei, beleza. O fato é que a gente tem que imprimir, que nem como se fosse uma imagem, essa imagem do acorde na nossa cabeça. Pô, mas como é que eu faço isso? Mesma coisa. Tem músicas, por exemplo, como a Another Break in the Wall, do Pink Floyd. Ela é uma música que fica, sei lá, 20 e tantos compassos parado num acorde menor. Essa música é um estudo para essa coisa da categoria dos acordes aí. We don't need no education. Não tem essa história, ó? We don't need no self-control. Então sempre que eu escuto uma música que fica lá 1 ou 2 compassos num acorde menor, eu já tento, porra, sei, tá. Eu associo a, mesmo que seja em dó, mesmo que seja em fá, entenderam isso? Eu consigo pegar uma semelhança. Pô, isso aí tá parecendo aquele início, né? Isso aí é um acorde menor. Por quê? O acorde menor, de tanto eu fazer essa música e associar a uma imagem na minha cabeça, quando acontece lá, eu falo, essa música começou com um acorde menor. Lembra? Do maior para o menor, a gente chamou assim de alegre, o outro de triste. É isso, começa assim. Começa com esses dois. Depois você vai com sétima maior, enfim. Aí depois você para o diminuto. Diminuto é até fácil também. Você vai para as outras categorias, mas começa de 2 em 2, maior e menor. Ponto. Ah, então vamos treinar uma música que seja maior. Eu gosto, por exemplo, aquela que... Se bem que ele faz uma quarta aqui, mas é... Aquela... Ela do Crazy Little Thing Calm Down do Queen. Ela fica um tempão. É maior... Tem essa pegada assim desse iniciozinho mais festivo, enquanto o acorde menor ele é mais tristinho. Então, we don't need no education. Ré menor, ó, Ré maior. É isso. Você vai pegar essas informações aos poucos. Esse também é o segredo. Porque quando eu falo isso, eu falo, tá maluco, mano. A música tem lá 1 milhão de acordes, uma banda de acorde, aí como é que eu vou pegar? E tem um maior, e tem um menor, e tem um sétimo. Não, você vai pegar o maior e o menor. No caso de quando você faz um curso que tem o que a gente chama de percepção, você cria no curso lá, você cria um exercíciozinho onde você escuta o maior e o menor. Aí você tem que dizer, esse é maior. Maior ou menor? Esse é menor. Maior ou menor? Esse é menor. Você toca os dois e o aluno tem que comparar, né? Quando você pega um curso que tem essa parte de percepção, você vai ter isso. Em casa, sozinho, você pega o violão e fica exercitando. Entenderam, gente? É um exercício de imprimir na tua mente a sonoridade daquele carinho. Depois, você vai fazer isso também para as progressões de acordes. O que é progressão de acorde? É justamente a sequência de acordes. E aí é interessante você ter um certo conhecimento de campo harmônico. O que é o campo harmônico? É aquele grupo de acordes originados dentro de uma escala, dentro de uma tonalidade. Então, exemplo, quando você tem esse conhecimento, você vai vendo que cada acorde ali, você pode criar 7, né? O primeiro acorde, ele tem sempre a mesma categoria. No caso do acorde do campo harmônico maior, é um acorde maior. O segundo acorde que eu consigo criar, o segundo grau do campo harmônico é um acorde menor. Talvez você já tenha visto isso por aí, né? O maior, menor, menor, maior, já deve ter visto, né? Então a gente começa estudando esse lance das progressões pegando, por exemplo, o primeiro grau para o segundo grau, ou seja, um primeiro acorde maior e o segundo acorde a um tom de distância menor. Dó maior, sempre Dó, né? E Ré menor. Dó maior, Ré menor. Como é que a gente memoriza isso? Quando aparece numa música, você fala, ele foi de um acorde maior para um acorde menor, ele foi do primeiro grau para o segundo grau. Mesma coisa. Toquem bastante a progressão. E tentem
imprimir essa progressão na cabeça. Pô, mas é difícil. Faz o mesmo recurso que meu pai ensinou. Associa uma música. Tem várias músicas, principalmente esses de reggae. Sabe esses reggaezinhos de 2 acordes que a gente adora? Tipo... Se eu tocar isso aqui, você vai lembrar de um reggaezinho que tem esses 2 acordes, sei lá, do Armandinho, do Nat Roots, do... Ali naquela praia, ali na areia, a novidade era o máximo, no paradoxo estendido na areia. Alguns a desejar seu nejo de deusa, outros a desejar seu rabo pra ceia. Tem os reggaezinhos, Jack, 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 tequila. Não tem essas musiquinhas? O nome dele é Jack, Jack, tequila. Eu não sei letra nenhuma, eu sei. Antes, não precisa nem botar no comentário me xingando que eu não sei letra nenhuma mesmo. Pega uma musiquinha dessa que tem primeiro grau e segundo grau, né? Um primeiro grau maior e segundo grau menor, fica impregnado. Então quando você ouvir uma música lá, ela começa tum, 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 tum. Ah, mas a música depois desse vai do 1 pro 2, depois vai pra sei lá onde, vai pra, não sei, vai pra outro lugar. Show! Mas esses 2 você já pegou. Lembra a história do Nelson, do álbum? Você vai aumentando as figurinhas. Essa figurinha, primeiro grau, segundo grau, você já pegou. Ela já está interiorizada, ela já está na tua gaveta guardadinha. Outra situação harmônica, outra progressãozinha, a gente pegou 1 e 2, vamos passar mais uma. Vamos pegar a progressão 1, 6. O 1, no caso, seria o Dó, e o 6, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, que também, para quem já sabe campo harmônico, é Lá menor. Então, se eu tenho Lá menor, memoriza isso, imprime isso na tua cabeça. Mas como eu vou imprimir? Pega uma música que tenha isso bem marcado. Lembrei agora daquela... o início daquela... do Aleluia, né? Do... vai pro outro canto, né? Mas o início dela, inclusive antes dele cantar, fica... Tem sempre essa descidinha, né? Essa descidinha, 1 e 6. Então, quando eu ouço uma música, ela começa tim, 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 ou mesmo, mas daí não repete, ele vai para outro canto. Mas esse trechinho, tan, tan, dan, dan, eu já sei que é 1 e 6. Da mesma forma que eu sei que é tan, 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 é 1 e 2. Beleza? Então é isso, gente. Como que eu vou conseguir tirar músicas de ouvido? Juntando essas informações, como diz o Nelson, essas figurinhas. Pegando, aumentando o seu álbum. Vai aumentando. A gente aprendeu hoje aqui rápido, já podem treinar, a figurinha de 1 tom e a figurinha de 3 tons e meio. Pegamos essa aqui, agora vamos para outras. Vamos para 2 tons, 4 tons, enfim. A gente vai para outras figurinhas. Pegando também as figurinhas dos acordes. Um acorde maior e um acorde menor. A gente já sabe de tanto repetir. A gente vai treinar, ele vai ficar impresso na nossa mente. E também pegamos 2 progressões. Do 1 para o 2 menor e do 1 para o 6 menor. Toca, imprime, canta, repete. Toca, imprime, canta, repete. Então é isso, gente. Queria esclarecer esse ponto que é sempre perguntado. Se ativa a notificação, se inscreve no canal para não perder a aula. Deixa like. Beleza? Semana que vem a gente fala mais sobre violão, música e todos os assuntos. Um abraço.